Olá, pessoal! A partir de agora, veremos sobre pronome relativo, tá? O mais fácil e o mais representativo dos pronomes relativos é o pronome que, ok? Porém, existem outros como onde, cujo, o qual, as quais, que nós veremos na sequência, certo? Então, nesse primeiro trecho que a gente tem como exercício, eu já consigo verificar dois deles destacados aqui, certo? E pronome relativo, por quê? Porque ele se relaciona ou ele nos faz entender que algo já foi dito. Então, para que não haja essa repetição, eu substituo esse termo que já foi dito pela palavra que. Isso é bastante usado nas orações subordinadas, certo? Então, aqui, nós temos dois exemplos. Caso mais drástico foi o grupo Borders, que à época pediu concordata, certo? Que grupo? O grupo Borders, que já foi dito anteriormente, ele pediu a concordata, certo? Então aqui, olha, no B ele explica passo a passo. Caso mais drástico foi o do grupo Borders, certo? Aí eu coloquei um ponto final e iniciei uma outra frase. O grupo Borders, à época, pediu concordata, certo? Então, na primeira, nós temos o auxílio da vírgula e aí o pronome relativo, certo? A esse grupo que já foi dito anteriormente. E aqui nós vemos, né, essa transformação. Colocamos o ponto final ao invés de usar o pronome relativo que e formamos uma outra frase, tá? Então, ó, aqui uma definiçãozinha teórica. Em algumas situações, a palavra que, ela relaciona duas orações, substituindo um termo da oração anterior. E por isso que ela recebe o nome de pronome relativo, tá, gente? Então, o pronome relativo, ele tem sempre a relação com algo que já foi dito, tá? Por isso, relativo, ok? Aqui nós temos o exemplo que a Pro utilizou ali em cima, explicando, né, que o pronome relativo que ele faz referência a um termo antecedente que já foi citado, que no caso aqui é o grupo Borders, tá? O pronome relativo, alguns deles são invariáveis, tá? Ou seja, ele não vai para o plural e muda de pessoa, certo? E há os variáveis aqui do lado, tá? Então, ó, que, quem, ele retoma uma pessoa ou um ser personificado. E o onde, tá? E eles não mudam. Sempre ele vai ter essa forma, o onde, o que e o quem, tá? Já os pronomes relativos variáveis, eles podem sofrer algumas mudanças, tá? Em relação ao sujeito e desculpa, gente, ao singular e ao plural, tá? Então aqui, ó, o qual, a qual, os quais, as quais. Aqui no caso, não só o plural, né, foi mudado, como também o artigo que me determina o gênero, né? As, feminino e os, masculino, tá? E ainda temos o quanto, o quanta, que muda por aqui, né, no final, quantos e quantas, cujo, cuja, cujos, cujas. Então, vocês podem perceber que tem uma variação em relação ao gênero e ao número, tá bom? Um exemplo, leu tudo quanto queria de ficção científica. Então, aqui ele foi usado o quanto, né, no singular e no masculino, tá bom? Então, olha, o que, como eu disse a vocês, é o que mais representa o pronome relativo, tá? Só que nós temos esses outros que são variáveis, tá? E que nós acompanharemos aqui nessa página, né? O quem eu já expliquei, o can, o pronome relativo can é sempre precedido de uma preposição, certo? Por exemplo, Gutenberg, por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica, tá? E aqui um outro exemplo, né? Não do por, mas do de, que também é uma preposição. A escritora R.J. Palácio, de quem lhe falei, foi destaque entre os booktubers, tá? E o onde?
O pronome relativo onde só pode ser empregado para indicar um lugar concreto, espacial. Além disso, ele atua sintaticamente como um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, para indicar uma situação, deve-se empregar o termo em que, ok? Vamos lá observar o exemplo que nós temos aqui, onde eu só vou usar o onde como um lugar estático, um lugar concreto, tá? E depois o em que significa essa movimentação, né, de um espaço para outro. Conheceu a casa onde vai morar, tá? Então a casa é o espaço físico que ele vai ocupar, certo? Então esse onde é o pronome relativo à casa, um termo que já foi dito anteriormente, ok? E depois, foi ao congresso em que estavam autores de ficção científica, em que é o pronome relacionado ao congresso, aquela situação em que eles estavam juntos para debater ficção científica entre eles, né? Entre os autores, tá bom? Então, olha, mais uma anotaçãozinha aqui em relação ao aonde agora. É importante atentar para o uso do pronome relativo aonde, empregado somente com verbos que indicam movimento, como, por exemplo, a ideia de chegar, de ir, de levar, entre outros. Nesse caso, o aonde, ele equivale para onde. Exemplo, nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir, tá? Então, ó, pronome relativo aonde seria o restaurante para onde ele costuma ir. O verbo indica movimento, certo? Por isso eu utilizei aonde e não a palavrinha onde, como aqui em cima, ó, certo? Que estava direcionado à casa, tá? E aqui aonde, porque ele costuma ir, então é uma ação em movimento, indica onde ele iria sempre, tá? E por último, aqui nós temos os exemplos do o qual, a qual, os quais e as quais. Os pronomes relativos, né, ditos agora, se referem a uma pessoa ou a uma coisa. É importante usá-lo para evitar frases ambíguas, ou seja, aquela que nos dão duplo sentido, tá? Então, olha, nesse exemplo, nós eliminamos a ambiguidade quando a gente define, né, o qual ou a qual, para a gente saber de quem se está se falando, né? Nesse exemplo, a gente vai usar irmã e o Pedro, tá? Então, isso dá a ambiguidade, certo? Ó, conhecemos a irmã de Pedro que analisa livros de ficção científica. Afinal, o Pedro e a irmã já foram ditos anteriormente. Então, quem analisa os livros? Ele ou ela? Tá? Então, por isso, neste caso, é muito imprescindível você usar o pronome relativo, tá? O qual ou a qual, depende de quem você quer se referir, tá bom? Neste caso, ó, conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa os livros de ficção científica. Então, esse a qual já me determinou que é um feminino. Então, ele está se referindo à irmã, que é o termo antecedente, tá bom? Neste outro, ó, conhecemos a irmã de Pedro, o qual analisa os livros de ficção. Então, ele deixou claro para mim nessa outra versão de que o qual a que eles se referem é ao Pedro, certo? Que é o termo antecedente. Então, é muito importante numa frase para se definir essa ambiguidade, eu utilizar o termo correto para saber de quem eu estou falando. Tá? A partir destas explicações, nós retornaremos para a página onde se inicia o pronome relativo, tá? Ó, essa página aqui, 47, e faremos os exercícios dela mesma, né? 47 e 48, para fazer a conferência na nossa aula online, certo? Que acontecerá amanhã.
tá? Então, bom trabalho a vocês. Amanhã conferiremos todas as respostas. Obrigada e até lá!